Capítulo 12. A Lei da Energia Vibracional. Nos capítulos anteriores, nós vimos que o fenômeno da energia radiante, conhecido como luz, calor, magnetismo e eletricidade, tem a sua origem no movimento das partículas, e que as diferentes classes de fenômenos dependem do respectivo grau e natureza desses movimentos. Nós também vimos que a energia radiante pode ser comunicada ou transmitida de um corpo para o outro, e essa transmissão pode ser feita não apenas pelo contato, mas por ondas ou por algum veículo como o éter. E quando essas ondas atingem o outro corpo, são transformadas em vibrações correspondentes às do primeiro corpo. Essa ideia pode ser ilustrada pelo telefone, que envia as ondas de som pelo diafragma, que são transformadas em corrente elétrica, e depois de serem transportadas através dos fios, se transformam novamente em ondas de som pelo diafragma do aparelho receptor. Nós também vimos no capítulo passado que o meio pelo qual essas vibrações são transferidas é a mente operando através da transferência de pensamento. Agora, vamos examinar os trabalhos a esse respeito. Primeiramente, constatamos um certo grau de vibração como calor ou eletricidade existente em algum corpo da substância. Um outro corpo da substância é colocado em contato próximo com o primeiro corpo, e as vibrações de energia passam para o segundo corpo sem a necessidade de ondas. A ciência chama esse tipo de transmissão de condução. Na condução, as partículas passam rapidamente as vibrações de um corpo para o outro. Uma outra forma de condução é a radiação, onde as vibrações são transmitidas por ondas. Uma análise cuidadosa nos mostrará que a condução das substâncias sólidas exigirá um meio entre as partículas. Agora, vamos voltar aos corpos que transmitem vibrações para outros corpos a grandes distâncias, como por exemplo a vibração transmitida do Sol para a Terra. Ignorando a explicação da gravidade, que será dada mais adiante, e percebendo que não existe nenhum meio de substância entre os corpos, devemos admitir que existe um meio não substancial entre eles. A teoria de um estado mental ser o causador das vibrações da energia radiante parece plausível a princípio, mas vamos examiná-la de maneira mais profunda. Nós vimos que a energia radiante é causada pelo movimento ou vibração das partículas que resultam na lei da atração, e que essa atração é resultado de um estado mental. Estado é derivado do latim status, que significa posição. Esse estado mental da partícula pode ser descrito como um estado de emoção ou excitação. Emoção é derivada do latim emotum, que significa chacoalhar. Excitação é derivada do latim excitare, que significa sair, que pode ser interpretada como um chamado para a atividade ou para um estado de sentimento ativo. Então, podemos ver que a ideia de movimento ativo da mente está ligada ao termo excitação emocional, que foi usado pelo escritor em conexão com o estado mental causador das vibrações das partículas da substância. A palavra excitação será usada pelo escritor com o intuito de evitar termos complexos. Para aqueles que têm objeção em usar o termo mental em referência ao movimento da substância, devo ressaltar que a ciência usa o termo excitação em referência ao fenômeno elétrico. Voltando ao nosso corpo da substância, o Sol, suas partículas manifestam um alto grau de excitação, evidenciado pelo fenômeno da energia radiante. Essa excitação é dividida igualmente entre as partículas, através do contágio. Mesmo as partículas da sua atmosfera estão vibrando com a excitação e evidenciando a energia radiante. O Sol está em conexão mental direta com o planeta Terra, e essa excitação é transmitida através da transferência de pensamento pela conexão mental na forma de ondas. Quando as vibrações contagiantes do Sol entram em contato com a atmosfera terrestre, a excitação é reproduzida pelo planeta,
e as partículas começam a vibrar e manifestar a energia radiante, apesar da tendência de permanecerem paradas. Existe um esforço do corpo transmissor para que as partículas do corpo receptor vibrem, e, em contrapartida, há um esforço no corpo receptor em resistir ao contágio vibracional. Essa lei pode ser observada no caso das vibrações de calor. A energia age como um agitador em uma manifestação, tentando liderar uma rebelião, e o corpo receptor age como um político conservador, tentando acalmar os ânimos e tentando mostrar que as coisas estão bem no modo atual. A física explica esse fenômeno trocando as ondas de pensamento pelas ondas de éter, que foi declarada como não pensante por Aristóteles. Mas se a ciência examinar com cuidado a teoria do pensamento dinâmico descrita nesse livro, chegará à conclusão que toda força é uma força mental e que toda transferência de energia é uma transferência de pensamento.